Bom, pessoal, vamos para a nossa segunda aula das questões sobre probabilidade. E agora a gente vai fazer a segunda parte. Qualquer coisa, tenta fazer antes, que eu sugeri para vocês, inclusive, que tentassem antes essas questões, são bem interessantes. Essa ficha está no link da descrição do vídeo, não esquece de baixar o PDF. E o que a gente vai ter aqui é que as questões são levemente mais inteligentes, digamos assim, mais interessantes que as outras. Mas vamos deixar de conversa e fazer logo, tá bom? Em um jogo de RPG em que os jogadores lançam um par de dados para determinar a vitória ou a derrota quando se confrontam em duelos, os dados são icosaedros regulares com faces numeradas de 1 a 20. Ó, eu trouxe uns dados aqui, para quem não conhece, não sei como é que está o zoom aqui, deixa eu ficar assim. Esses são dados poliédricos, ó. Isso aqui é um dodecaedro, esse é o icosaedro, são 20 faces. Aqui um tetraedro com 4, aqui um octaedro com 8 e aqui o normal, tradicional. Na questão são esses daqui, esses dados aqui. Espero que depois do vídeo pronto tenha dado para ver bem. Bom, ele vai jogar dois dados e ganha quem tiver a soma maior. O que é que ele fala no problema? Que o primeiro jogador acertou, já jogou os dois dados e tirou 35 pontos. Bom, só tem um jeito de ganhar, é passar de 35. A pergunta é bem direta, qual a probabilidade da pessoa ganhar, ou seja, passar de 35 pontos? Como eu tenho aqui 20 faces, é natural que eu tenha mais casos, mas vou dizer uma coisa, não muda o raciocínio para um par de dados que tem 6 faces. Eu sempre digo, a matemática é um prédio onde cada andar ele é construído em cima de outro que já existe. Ou seja, você não desaprende o que tem antes, você não esquece o que tem antes para fazer a próxima questão, mesmo que ela seja mais difícil. Você usa sempre um raciocínio anterior. Isso é muito importante. Então, vai mudar alguma coisa aqui do dado com 6 faces? Nada. O raciocínio é igual. Olha só, quais são os casos possíveis? Quando eu tinha um dado, inclusive eu falei na aula anterior, né? Com 6 faces eu ia jogar duas vezes ou jogar um par de dados, eu tinha 6 vezes 6, 36 possibilidades. Aqui eu tenho 20 vezes 20. Ou seja, eu tenho 400 possibilidades. Mudou o raciocínio? Não, é a mesma coisa. O que é que mudou? Mudou o número só, mas não muda o raciocínio, é a mesma ideia. Nesse caso, para a pessoa ganhar, tem que tirar mais que 35 pontos, porque o primeiro já acertou 35. Jogou dois dados e apareceu 35. Sei lá, 20, 15 ou 17, 18, alguma coisa que dá 35 somando. E aqui ele quer ganhar, então a soma tem que ser maior do que 35, ou seja, pelo menos 36. Como eu tenho aqui até 20, a soma máxima que existe é 40 e a mínima que vai ter aí para a pessoa ganhar é 36. O que, que eu vou fazer? Contar. Nada demais. Eu vou listar caso por caso, contar, veja quanto dá. É só isso, só. Vamos embora. Bom, para facilitar, eu escrevi aqui todos. Então, como eu disse, não tem nada demais. É listar mesmo. Ó. A soma para a pessoa ganhar pode dar 36, 37, 38, 39 ou 40. Então, o que, que eu fiz? Escrevi todas as possibilidades. Só lembrando um detalhe aqui, 16 e 20, 20 e 16 são dois casos. Igual a gente fez naquela questão dos cubos. Porque um dado tem 16 e 20 e o outro tem 16 e 20. Então são duas possibilidades de aparecer 16 e 20, 20 e 16. Mesmo que a ordem não seja relevante, mas a gente está calculando as chances de acontecer. Então eu tenho aqui 5 possibilidades para a soma da 36, mais 4 para dar 37, já dá 9. 3 possibilidades para a soma 38, 12, 2 para 39, 14, mais uma, 15. Então eu tenho aí todas as possibilidades. Olha só, uma questão que foi basicamente listar caso por caso. Quantos casos foram então? 15 no meio de 400. Dá para a gente simplificar por 5? 3 sobre 80. Está resolvida a questão. Bom, número 6 agora. O que é que ela diz? Bom, deixa eu ver aqui. A pergunta número 6 é uma que fala. Essa aí é clássica, né? É combinatória pura. A gente tem que saber fazer, tá bom? Então, vou fazer a número 6 aqui. Fica ligado. É uma cartela de bingo, número você vai selecionar alguns números no meio de uma quantidade. Fica ligado.
Uma urna contém uma série completa de cartelas de bingo, ou seja, todas as cartelas com 10 números cada, sem repetições, utilizando os números de 1 até 15. Olha só, o meu conjunto de números disponíveis é esse aqui, ó, de 1 até 15. Mais uma cartela tem 10 números apenas. Por exemplo, isso aqui é um exemplo, tá? 2, 5, 13, 8, 11, 9, 15, 6, 4 e 7. Então, 10 números. Aqui é um exemplo de uma cartela. Dos 15 são escolhidos, selecionados 10 para compor uma cartela. A pergunta é a seguinte: qual a probabilidade P de uma cartela escolhida aleatoriamente conter os números 1 e 15? Olha só, de todas as cartelas possíveis, todas que podem ser formadas, qual a probabilidade de uma determinada cartela já ter os números 1 e 15? E aí, vamos lá. Primeiro a gente faz o que dá menos dor de cabeça, né? Os casos possíveis. O que são os casos possíveis nessa situação, né? É o total de cartelas. Vou escrever aqui. Total de cartelas. Quantas cartelas você pode formar? Bom, é só você pensar o seguinte. Se você tem 15 números e uma cartela é formada por 10 números, todas as vezes que eu escolher 10 números é uma cartela diferente. Então, o número de cartelas é o número de combinações que existem de 15, 10 a 10. Ou seja, pega esses 15 números, escolhe 10 quaisquer e aí você tem uma cartela. Ou seja, todas as combinações possíveis é o total de cartelas. Então vai ser combinação de 15, 10 a 10. Vou fazer dessa vez pela fórmula, tá? Só para a gente colocar em prática. 15 fatorial, 10 fatorial e 15 menos 10, 5 fatorial. Vamos lá fazer as continhas, ou seja, eu vou diminuir esse 15 fatorial até o 10 para poder cancelar. Vai ficar assim, continuando essa conta, presta atenção. 15, 14, 13, 12, 11, 10 fatorial, simplifica com o de baixo, 10 fatorial, vai cortar. E esse 5 fatorial, coloco 5, 4, 3, 2, 1 e vejo o que é mais conveniente para cancelar. Então, por exemplo, aqui eu já consigo cancelar o 10 fatorial com o 10 fatorial. E aí a gente fica bem à vontade. Por exemplo, 15 é 5 vezes 3, ó, já cancela aqui. Esse 2 dá para simplificar com esse 14, fica 7. Então essa conta que eu vou fazer aqui, ó, é 7 vezes 13 vezes 12 vezes 11. Tem mais alguém que eu não cancelei? Ah, tem o 4. Esqueci. 3, pronto. Então ficou 7 vezes 13 vezes 3 vezes 11. Vai ficar 7 vezes 11, 77 vezes 13, 1001 vezes 3, 3003. 3003 cartelas. Aqui é o total de cartelas. E aqui vai ficar uma dica bem especial, tá? Toda vez que você tiver que fazer uma combinação, ou calcular o número de combinações, o total de combinações, pode ser para formar cartelas, pode ser para formar comissões, quando duas pessoas devem obrigatoriamente estar nessa comissão, ou quando dois números devem estar já presentes, como é que você faz isso? Olha só, a melhor maneira de fazer isso é o seguinte: a minha cartela, nesse caso, deve conter os números obrigatoriamente 1 e 13, está na questão. Então, vou colocar aqui 1 e 13, e os outros números A, B, C, D, E, F, G, H, pronto. Eu só vou selecionar, na verdade, 8. Se você parar para pensar aqui, por que 8 e não mais 10? Porque a minha cartela tem 10 números, mas se eu quero que essa cartela já tenha os números 1 e 13, que são meus números da sorte, 1 e 13, por exemplo, a pessoa vai olhar, eita, eu quero uma cartela com 1 e com 13.
Então não vai escolher mais 10 números. Na verdade, você está escolhendo, vai estar escolhendo apenas 8, porque dois números já estão definidos. É a mesma coisa se eu disser assim, João e Pedro, eles devem estar na comissão. Já põe os dois lá e só faz o cálculo com o restante, tá bom? Então você agora não tem, inclusive, mais 15 números, porque eu já tirei dois, né? Então a gente só tem disponíveis 13 números para escolher 8, beleza? Reflete sobre isso, ó. São 10 números. O 1 e o 13 já estão com certeza na cartela. E não tenho, portanto, né, os 15 números no total. Eu tenho agora 13 no total. Mas desses 13 eu vou selecionar 8. Porque minha cartela tem 10 números, eu vou escolher apenas 8. Combinação de 13, escolhe 8. Combinação de 13, 8 a 8. Aqui vou fazer o seguinte, não vou fazer por essa fórmula, vou usar o atalho, a dica da combinação complementar, tá bom? Qualquer coisa, assiste aulas anteriores ou tenta entrar em contato comigo, não tem problema para revisar isso aqui, ó. Combinação de 13, 8 a 8 é a mesma coisa que combinação de 13, 5 a 5. É só lembrar quanto falta para chegar em 13 a partir do 8, 5. E combinação de 13, 5 a 5 eu faço assim. 13, 12, 11, 10, 9. 5 números. 1, 2, 3, 4, 5. Sobre 5, 4, 3, 2, 1. E agora, cancela. Dá para cancelar umas coisas bem legais. 5, 4, 3, 2, 1 é 5 fatorial, né? Que é 120. É bem conhecido esse número. Então eu vou cancelar aqui, ó. 12 vezes 10, 120. 5, 4, 3, 2, 1, 120. Então a nossa continha aqui fica 13 vezes 11 vezes 9. 99 vezes 13 dá 1.287. Ok, finalmente conseguimos terminar. A probabilidade vai ser 1.287 sobre 3.003, que é o total. A pergunta pede o valor percentual, né? Então vai ter que dividir. Probabilidade vai ser 1.287 sobre 3.003. Isso dá 0,4285. Ou seja, a gente tem uma probabilidade aproximada aí de 43%. Então é uma questão bem conteudista, né? Aquela questão clássica de probabilidade com combinatória. Bem clássica mesmo. Todo mundo tem que saber isso. Tem que saber. Tá? Infelizmente não é um tópico que as pessoas geralmente dominam, mas é muito importante saber isso aí, tá bom? Mas ok, próxima questão. Pela nossa ordem, deixa eu ver aqui, é a número 7. Essa 7 é bem legal. Eu já vou dar uma pista sobre um tema que a gente vai trabalhar na próxima aula, tá? Então, bem importante isso aqui. Já já vocês vão ficar sabendo que pista é essa. Nos jogos internos de uma escola, 8 estudantes foram classificados para a final da corrida dos 100 metros livres. 6 do ensino médio, eu vou escrever isso aqui, do ensino médio são 6, 3 do primeiro ano, 1 do segundo ano e 2 do terceiro ano. Total de 6. Do fundamental foram 2. Ensino fundamental foram 2. 1 do nono ano e 1 do oitavo ano. Ok. Considerando que todos são ótimos atletas e que possuem iguais condições de ganhar uma medalha entre os 3 primeiros colocados, qual é a probabilidade? É aí que entra já um aperitivo do próximo tópico que eu vou trabalhar em aulas posteriores. Qual a probabilidade de que pelo menos um estudante do terceiro ano esteja entre os melhores atletas na final da corrida? Bom, pelo menos um, tá? Ele não quer a probabilidade de que um aluno do terceiro ano esteja entre os melhores colocados. Ele quer a probabilidade de que pelo menos um. Na verdade, tem 2 do terceiro ano aqui, né? Então, se você fosse separar em casos, ia dar um trabalho enorme. Você ia ter que fazer um aluno do primeiro ano, do terceiro ano e 2 que não são do terceiro ano, já pensando
medalha de ouro, de prata e de bronze, um aluno só e dois de outra série, dois alunos do terceiro ano e um de outra série. Mas você ainda ia ter que permutar, porque ele podia ser primeiro lugar, ou segundo, ou terceiro, ou os dois do terceiro ano podia ser ouro e bronze, ouro e prata, prata e bronze, enfim. Ia dar uma confusão enorme. E aí eu estou querendo propor uma ideia que é muito importante, uma ideia mais inteligente e super importante. Normalmente, quando um problema fala assim, qual a probabilidade de que algo aconteça pelo menos uma vez ou que aconteça pelo menos alguma coisa, fica ligado. Vou explicar rapidamente aqui. Se você dividir isso em duas situações, olha que ideia inteligente. Aqui é meu espaço amostral, que tem que dar 100%, né? 100% na probabilidade é 100 sobre 100, um inteiro. Bom, nessa situação existe assim, nenhum aluno do terceiro ano, entre os três primeiros colocados, nenhum aluno do terceiro ano ganhando medalha, vamos falar assim, ganhando medalha. Nenhum deles tem essa situação onde nenhum ganha. E tem a outra situação que é pelo menos um. Pelo menos um aluno do terceiro ano ganhando medalha. Basicamente, se ele está no primeiro lugar, no segundo, se tem um aluno do terceiro ano ganhando medalha, ou dois, não interessa. Está todo mundo aqui dentro desse bolo, aqui dessa outra parte. Então o problema vai ser dividido assim. Existe a possibilidade de que nenhum aluno ganhe, nenhum aluno do terceiro ano ganhe medalha, e existe a possibilidade de que pelo menos um aluno do terceiro ano ganhe medalha. Olha que ideia legal. Eu vou calcular essa probabilidade aqui, que é justamente o que a questão não quer, só que é mais simples de calcular, porque eu não preciso me preocupar em que posição ele está, é muito mais rápido. E vamos supor, vou dar um exemplo assim bem aleatório. Vamos supor que isso dê 30%. Então quer dizer que pelo menos um aluno ganhando é 70%. Ou outra coisa, vamos supor que isso aqui deu 80%. Então essa probabilidade aqui seria 20%. É só lembrar que a probabilidade de acontecer alguma coisa mais a probabilidade de não acontecer tem que dar um inteiro, 100%. Então vamos lá. Primeira coisa, quantos alunos tem no total? Opa, caindo aqui. Tem 6 e aqui tem 2, então tem 8. Então vamos pensar assim, casos possíveis. Quando a gente fala em casos possíveis, eu quero apenas formar um pódio. Assim, ó, medalha de ouro, prata e bronze. Só isso que eu estou preocupado. 8, 7, 6. É só isso que eu quero. O total de maneiras de que todos os 8 alunos, né, eles podem tirar medalha de ouro, prata ou bronze. Não me interessa se tem terceiro ano, se não tem, casos possíveis, não são os favoráveis. Então, outro detalhe, eu não vou multiplicar porque a probabilidade não é uma razão. Então já deixa os fatores aí, porque provavelmente vai dar para cancelar, tá bom? Fica essa dica. Bom, então tá aqui a parte dos casos possíveis. Agora eu vou usar a ideia para os casos favoráveis. E aí entra aquilo que eu tinha dito. Vamos focar nessa situação. Nenhum aluno do terceiro ano premiado, digamos assim. Ou seja, entre os 3 melhores colocados. Quando eu calcular essa possibilidade, eu vou lá na probabilidade, depois vejo quanto falta para 100%. Se liga nessa ideia, que ela é muito importante. Inclusive, eu preparei uma aula só sobre isso. Chama-se Evento Complementar. Tem uma aula exclusiva sobre isso. Você também vai assistir depois, tá bom? Vamos lá. Nenhum aluno premiado. Então, se você olhar direitinho, existem 8 alunos, só que do terceiro ano são 2. Se eu quero que esses 2 aqui fiquem fora da premiação, fora, eu vou focar apenas em 3, mais um 4, e mais 2, 6. Apenas nesses 6 aqui, ó. O do primeiro, do segundo, do nono e do oitavo. Dos 6 alunos, então, vai ficar 6, 5, 4. Então, a probabilidade de que nenhum aluno seja premiado, nenhum aluno do terceiro ano seja premiado, é 654 sobre 876. Então, coisa boa aí, dá para cancelar, ó. 6 com 6, 4 com 8, sobra 2. 2 vezes 7, 14. Então, fica 5 sobre 14. Eu nem sei se tem esse gabarito aí, parece que tem, ó, na letra D. Cuidado, não é essa a resposta. Isso é tudo que a gente não quer. O que eu não quero é isso. A probabilidade disso acontecer
mais a probabilidade que eu quero tem que dar 100%. Essa é a grande sacada. Então, esse 5 sobre 14 é assim, ó. Deixa eu escrever até de uma maneira mais formal. A probabilidade de acontecer o evento mais a probabilidade de não acontecer tem que dar 100%. A probabilidade de que nenhum aluno seja premiado é 5 sobre 14. Mais a probabilidade, agora, olha que genial. A probabilidade de nenhum aluno ser premiado é 5 sobre 14, mais a probabilidade de que pelo menos um aluno do terceiro ano seja premiado é o que eu vou descobrir. É 1 menos 5 sobre 14, que dá 9 sobre 14. Bem legal essa ideia, né? Bem legal. Aproveite. Olha, estou falando sério. É muito importante essa ideia do complementar. Isso vai aparecer muito. A probabilidade de acontecer pelo menos uma coisa. Ou de que algo aconteça pelo menos uma vez. Essa ideia é muito forte e resolve muita questão. Ok. Agora, para encerrar, a gente vai fazer uma questão bem legal. Ela é um pouquinho mais criteriosa, digamos assim, com o raciocínio. É bom quando o professor de matemática usa eufemismos para dizer que a questão é mais difícil, né? Mas é o seguinte: em relação ao cálculo, não tem nada de mais complicado. O que ela tem de especial é o raciocínio. Tem que ter mais cuidado com o raciocínio. O texto dela é um pouquinho maior, questão super interessante. E aí, não deixa de assistir até o final, isso aqui que é muito importante, tá? Olha só. Acho que todo mundo, ou quase todo mundo, já jogou algum joguinho de tabuleiro, onde você lançava um dado e ia andando as casinhas do tabuleiro, né, com um peãozinho, e aí para chegar a algum lugar tinha vários obstáculos no meio, e essa questão fala sobre isso. Vou fazer um desenho bem rapidinho aqui, só para ilustrar. O peão está aqui, e aqui tem uma bomba. Pronto. Diz assim: em um jogo de tabuleiro, o jogador desloca seu peão nas casas por meio dos pontos obtidos no lançamento de um par de dados convencionais e não viciados. Até aí, maravilha, 2 dados, 6 vezes 6, está tudo em paz, tranquilo, né? Se o jogador obtém números. Aí que começam as regras. Se o jogador obtém números diferentes nos dados, ele avança um total de casas igual à soma dos pontos obtidos nos dados, encerrando-se a jogada. Isso aí não tem muito mistério. Jogou os 2 dados, deram números diferentes, soma os 2 valores e anda. 1, 2, 3, 4, assim vai. Beleza? Para chegar na bombinha, são 6, tem que dar 6. Mas ok. Por outro lado, se o jogador obtém números iguais nos dados, ele lança novamente o par de dados e avança o seu peão pela soma dos pontos obtidos nos 2 lançamentos, encerrando-se a jogada. Então, olha só, se acontecer números iguais, tipo 5 e 5, ele joga de novo e independente do que acontecer na segunda jogada, né, ele soma os números dos 4 resultados, né, 2 do primeiro, 2 do segundo e termina. Tá? Uma coisa que passa às vezes pela cabeça, algumas pessoas me perguntam, falam assim: Valdemar, e se eu joguei, deram números iguais? E se derem iguais novamente, faz jogar de novo? Não, a questão está falando que não. Quando você joga e dá números iguais, você joga de novo. Independente do que acontecer, acabou a jogada. Soma os números e anda com o peãozinho, tá bom? A pergunta é bem clara no final, né? Iniciada a jogada, qual é a probabilidade de que o peão encerre a sua jogada na casa indicada com a figura da bomba? Pronto. A pergunta é essa. Qual é a probabilidade dele andar? Inclusive, eu já falei aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para chegar nessa bombinha aqui, a soma dos dados tem que dar 6. Bom, vocês perceberam que tem 2 situações. Joga primeiro os 2 dados e eles são diferentes. Depois joga os 2 dados e eles são iguais e tem que jogar de novo. Mas são 2 situações. O que é que eu vou fazer? Eu vou calcular 2 probabilidades. E a probabilidade final vai ser a soma delas, né? Tem um caso A e um caso B, uma coisa ou outra, e aí no final eu somo as probabilidades, tá bom? Vamos começar pelo primeiro caso, que é mais simples, porque eu só tenho que jogar uma vez os 2 dados, bem mais simples. Lembrando
para chegar até a bomba, a soma tem que dar 6. Então, primeiro caso, os os números diferentes, né? Números diferentes. Quando eu falo que essa questão é mais sofisticada, diferentes, é pelo fato de você ter que ter mais cuidado na hora do raciocínio. Agora aqui vai ser bem rápido. Você vai jogar 2 dados, total de casos, casos possíveis. 6 vezes 6. Nunca esquece disso, tá? 6 vezes 6. E nunca 6 mais 6. Bom, como ele quer cair na bombinha, quais são as possibilidades da soma da 6 jogando 2 dados? Soma 6, 1 e 5. 5 e 1, né? O que mais? 2 e 4. 4 e 2. E aí você vai na empolgação 3 e 3. Não, 3 e 3 não rola aqui porque os números são diferentes. Então são 4 casos. A probabilidade que eu vou chamar de P1 é 4 casos. 4 sobre 36. Aqui, beleza. Primeira probabilidade calculada, sem maiores traumas, né? Tudo tranquilo. No caso da segunda situação, é aí que entra um detalhe. Na segunda situação, os dois, no primeiro lançamento, os dois números são iguais. Aí, veja só, lembre-se que quando você vai jogar aqui, a questão pede para você cair na casa da bomba. Então, a soma de todos os números tem que dar 6. Então, se você vai jogar dois números, eles têm que ser iguais, essa soma tem que ser menor do que 6. Porque se ela for 6 ou mais, já vai passar da bomba no próximo lançamento. Concorda? Pensa direitinho nisso. Você vai jogar uma vez os dois dados e eles são iguais. Aí vai jogar de novo. Depois vai somar o resultado dos dois lançamentos. Para poder dar 6 nos dois lançamentos, é claro que o primeiro lançamento tem que ser uma soma pequena, não tem que ser menor do que 6. Aí você pensa, bom, no primeiro lançamento, para a soma ser menor do que 6, só pode ser 1 e 1 ou 2 e 2, já que os números são iguais, né? Porque se for 3 e 3 já dá 6, o próximo lançamento vai acabar passando, tá bom? Então são duas situações. Vamos pensar o seguinte: no primeiro lançamento, se a soma der 1, se os números forem 1 em 1, então eu já tenho uma possibilidade para o segundo lançamento. Lembre-se que a soma tem que dar 6. Se você joga 1 em 1, 1 mais 1 é 2. 2, para chegar em 6, faltam 4. Quer dizer que o segundo lançamento, a soma tem que dar 4. Aí você vai dizer, bom, para a soma dar 4, pode ser 1 e 3, 3 e 1, e pode ser 2 e 2 também. Beleza? Então aqui eu já tenho essa probabilidade. Para sair 1 em 1 é uma chance em 36. Lembre-se que jogando dois dados é sempre 36. E aqui, para a soma dar 4, são 3 chances em 36. Então, essa probabilidade vai dar 3 sobre 36 ao quadrado. Primeira conta. Aí você vai dizer, mas essa conta aqui é só para o primeiro lançamento sendo 1 em 1. E o segundo lançamento, 1 e 3, 3 e 1 e 2 e 2, porque tem que dar 4 mais os dois pontos aqui, 6, tá? Qualquer coisa, assiste de novo essa parte. Eu sei que é muita informação, é muito raciocínio, às vezes dá um nó na cabeça da gente. Mas volta, vê novamente, até digerir bem essa ideia, porque essa questão é a questão mais importante da aula, porque é a mais rica em raciocínio, tá bom? Não, nunca pense assim, eu entendi todas, menos a última, eu vou deixar para lá. Não, a última, nesse caso, é a mais importante, porque ela é a mais refinada no raciocínio. Então, insiste, estuda até o final, até entender. A outra situação do lançamento para números iguais, além de 1 em 1, é 2 e 2. Aí você pensa, bom, 2 e 2, 2 mais 2 dá 4. Como para chegar na bombinha tem que dar 6, se a soma já deu 4, a outra soma só pode dar 2, porque 4 mais 2 dá 6. Só que para dar 2 só tem um caso, né? Que é 1 em 1. Então, para acertar 2 e 2, a probabilidade é 1 sobre 36. E para acertar 1 em 1, a probabilidade é 1 sobre 36 também. Portanto, essa probabilidade é 1 sobre 36 ao quadrado.
Ou seja, na segunda situação, a probabilidade é 3 sobre 36 ao quadrado mais 1 sobre 36 ao quadrado. É uma coisa ou outra, tá? Isso somando fica 4 sobre 36 ao quadrado. Essa é a minha probabilidade que eu chamo de P2. Então, a probabilidade final vai ser o primeiro caso ou o segundo caso. E aí eu faço o que com essas duas? Somo, beleza? Probabilidade final, 4 sobre 36 mais aqui 4 sobre 36 ao quadrado. Aqui a gente precisa tirar o MMC bem direitinho, não errar conta besta. Ou seja, a gente chegou até aqui, não vai morrer na praia, né? 36 ao quadrado é o MMC. 36 ao quadrado dividido por 36 dá 36 vezes 4, 144. 36 ao quadrado dividido por 36 ao quadrado dá 1. 1 vezes 4, 4. Então aqui fica 148 sobre 36. Ó, 36 ao quadrado é 36 vezes 36. Vou deixar aqui porque dá para simplificar. 148 é múltiplo de 4. Dá para simplificar por 4 aqui. Fica 37. E 36 por 4 dá 9. Né? 9 vezes 36 dá 324. Então a probabilidade é 37 sobre 324, que está na letra A. Como eu tinha dito, é um pouquinho mais carregada, mas vale muito a pena entender essa questão bem direitinho. Assista quantas vezes você precisar, depois para, faz sozinho, revisando o raciocínio, até sedimentar bem a ideia, tá bom? Finalmente terminamos. Até a próxima.